pessoal, tudo bem? Hoje eu, a Vitória e a Júlia viemos aqui falar um pouco com vocês sobre um assunto que é muito importante, sobre os efeitos dos aparelhos eletrônicos no desenvolvimento cognitivo de crianças e de adolescentes. E também vamos falar um pouco sobre os principais problemas na visão. É muito importante nós falarmos nesse assunto, porque a geração atual foi a geração que presenciou a expansão da internet. Então, isso fez com que, com essa expansão, muitos benefícios fossem alcançados. Hoje em dia, a internet pode ser usada de diversas formas, desde para informações, até mesmo para entretenimento, até um meio de comunicação. Então, ela traz aí um leque de opções muito grande e faz com que cada vez mais a gente utilize tanto a internet quanto os aparelhos eletrônicos. Enfim, hoje é muito mais acessível e a gente está muito mais próximo da tecnologia do que antes. E já estão sendo feitas pesquisas sobre isso. Nós vamos falar sobre algumas. Alguns dos dados que nós coletamos para falar sobre isso são com relação ao fato de que teve uma pesquisa na Unicamp que fizeram um estudo, na verdade tem muitos estudos que estão fazendo cada vez mais para saber realmente quais são as consequências desse uso excessivo, mas uma delas foi com crianças de 8 a 12 anos. E eles fizeram algumas tarefas, solicitaram algumas tarefas para essas crianças e observaram os resultados. E a partir de as crianças que usavam muito a internet, que tinham já a internet inserida de uma forma excessiva no seu cotidiano, o desenvolvimento deles estava atrasos com relação às noções espaciais, por exemplo. Essas crianças apresentavam mais dificuldade de ter uma noção de espaço do que crianças que tinham uma rotina mais equilibrada entre fazer atividades, brincar, fazer atividades mais que exercitavam mais sua coordenação, a sua noção de espaço, enfim, do que crianças que só utilizavam meios eletrônicos, faziam jogos no mundo virtual. Então é muito importante nós pensarmos nisso, porque hoje em dia tem pais que às vezes acabam optando por um computador, por um celular, e às vezes o seu filho você não percebe, mas o seu filho está apresentando dificuldades com relação às outras questões por só ficar nisso, por fazer um uso excessivo disso. Então é essencial. Esse uso ele deve ser feito com restrições, deve ser colocado um limite de horários, de dias talvez, e é importante que se equilibre isso, utilizando, é claro, dos benefícios, né, tanto de ferramentas educativas, vídeos educativos, quanto fazendo uso de atividades que exercitem realmente a autonomia da criança e façam com que o desenvolvimento cognitivo dela não seja afetado. Então agora a Vitória vai falar um pouco mais sobre isso e eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem algum comentário sobre qualquer parte desse vídeo, podem fazer, que nós vamos estar muito felizes em responder e também conversar, debater um pouco sobre isso. Bom, gente, como a Letícia andou explicando anteriormente no começo do vídeo, eu vou explicar para vocês um pouquinho cientificamente o que acontece quando as crianças elas acabam usando o celular, os equipamentos eletrônicos por muito tempo. Foi feito um estudo no Instituto Nacional de Saúde, nos Estados Unidos, em que eles acompanharam cerca de 11 mil crianças entre 9 e 10 anos, e isso ao longo de 10 anos, tá? E segundo a pesquisadora, o que acontece? Essa foi a frase que ela usou, tá? As cores mostram diferenças no cérebro das crianças de 9 e 10 anos. A cor vermelha, ela representa o afinamento prematuro do córtex. Essa é a camada mais externa e enrugada do cérebro.
que processa as informações dos 5 sentidos, tá? Então, normalmente, o afinamento do córtex, ele é considerado um processo de envelhecimento. Então, o que isso quer dizer? Eles esperavam que esse envelhecimento do córtex aconteceria, claro, mas aconteceria mais pra frente e acabou acontecendo mais rápido, né? O uso constante da tela acaba atrofiando o córtex cerebral, com a possível diminuição da receptividade das informações sensoriais, né? Que seria o quê? Seria a visão, a audição, tato, olfato, paladar. Então, isso acabaria aí dando um problema, né? Porque a criança ia acabar envelhecendo essa parte um pouco mais rápido. Isso de acordo com esse estudo. Eles não dizem que a criança não tem que usar o aparelho. O que eles dizem é que você tem que ter o aparelho, mas você tem que ter os estímulos necessários, dependendo de acordo com a sua idade. Lógico que você não vai pôr num bebê um celular. Você vai estimular de outra forma, ele buscar um objeto, para estimular ele a andar, a tocar, a sentir as coisas. E isso vai fazendo esse estímulo. O celular acaba estimulando só uma parte. Isso não é legal. Eles querem que estimulem tudo. Então, assim, é bom usar o celular? É. Mas muito? Não. Um pouco por dia e olhe lá. Só quando a criança aí já tiver com uns 3, 4 anos, né? Aonde a criança aí vai conseguir já ter estimulado isso no cérebro deles. Ou seja, esse envelhecimento aí não vai ser tão precoce. Tá bom? Agora a Júlia vai explicar mais uma parte aí pra vocês, tá bom? Beijo! Boa noite, gente, tudo bem? Eu sou a Júlia e eu vou dar continuidade à nossa aula e eu vou falar um pouquinho, né, sobre os malefícios que nos causam o excesso de uso de aparelhos eletrônicos, sejam eles celulares, computadores, televisão, etc. Eu vou falar sobre os malefícios que eles trazem para a nossa visão, certo? Bom, os problemas mais comuns que a gente encontra é a miopia, que faz com que a pessoa tenha uma maior dificuldade em distinguir, em enxergar um objeto de longe. A hipermetropia faz com que a pessoa tenha uma dificuldade em distinguir um objeto de perto. O astigmatismo, ele faz com que a pessoa fique sem definir o que é aquele objeto. A presbiopia, ela surge a partir dos 40 anos e é um problema considerado comum, né, que é um processo de envelhecimento natural. E a catarata, ela é uma doença que ela é caracterizada pela transparência, né, pela perda da transparência, no caso, do cristalino da lente natural, né, cuja função dela é nos propiciar o foco da visão em diferentes distâncias. Bom, pessoal, eu tentei explicar de uma maneira mais simples para vocês, né, para não ficar uma coisa muito extensa. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo e que vocês tenham entendido, né, sobre o assunto que a gente quis abordar. Obrigada.